Olá, seja muito bem-vindo a este canal aqui maroto em que eu ajudo psicólogos a terem um modelo de negócio sustentável dentro da psicologia clínica. Estou ajeitando aqui o ar-condicionado que eu estou com frio. Espera ainda. Vamos começar nosso vídeo. Estou ligando aqui a câmera e gravando, né, como se fosse uma conversa direta. Acabei de passar um café, terminei uma sessão aqui, estou esperando a próxima paciente chegar. Enquanto isso, eu vou escolher mais uma postagem do Threads aqui, que é o conteúdo que eu escolho para poder a gente ter um pontapé inicial para a nossa conversa. E aqui eu vou pegar uma questão que não sei se atualmente ainda é tão polêmica assim, mas na época que eu estudei na graduação era uma questão muito polêmica, inclusive, que é a psicóloga Natália que postou. Ela fez a seguinte postagem. Ela diz o seguinte: psicólogo pode se emocionar durante uma sessão com o cliente? Resposta: se ele for um ser humano, pode. Saúde. O que você acha? Me diz aí no comentário. Tu acha que o psicólogo ele pode se emocionar durante a sessão com o cliente ou não? Ou é vedado ao psicólogo se emocionar? Algumas opiniões. Uma disse assim: depende da situação. Se for cabível naquele momento, que não interfira no processo terapêutico, ok. Isso não seria contra a transferência? Uma outra respondeu: pode, é lindo. Não me arrependi de nenhum momento em que fui humana com meus pacientes. Fortalece o processo terapêutico. Minha psiquiatra se emocionou, levantou e me abraçou ainda, um coraçãozinho amarelo. Melhor pessoa. Minha consulta é terapia. Nada de 15 minutos somente para a receita. Outro disse assim: eu já tive 2 psicólogos que se emocionaram com a mesma história. Deve ser bonita mesmo. Eu achei isso super válido e importante para o momento. Também adoro quando o psicólogo ri e me fala: desculpa rir, mas sou engraçado. Porque eu falo rindo e ia ficar mal chateado da pessoa não receber isso com cara séria. Beleza, aqui eu acho que não tem. Tenho que dizer assim, ó. Mas tem limite, certo? Tinha uma conhecida que ficava se sentindo melhor quando a terapeuta dela chorava ou se emocionar com ela. Era um ciclo de manipulação emocional. Ó aqui, ó. Confesso, isso daqui que eu queria chegar, nesse comentário aqui. Confesso que me assustei com a reação de uma psicóloga que claramente segurou o choro. Aquilo foi muito importante para mim, pois a reação dela me despertou a gravidade da situação que eu estava contando. Não é nem isso daqui, não. Não sei se tem algum aspecto aqui. Beleza. Tem um aspecto que é o seguinte. Eu vou te contar a minha história. Eu, por temperamento, eu não sou uma pessoa que expressa muitas emoções, por temperamento, né? Eu nasci isso. Então, dentro daquela velha classificação dos 4 temperamentos lá do Hipócrates, então eu sou o que a galera chama de fleumático, né? Então esse é o meu temperamento. Dentro do Big Five, se você já é mais atual dentro dessas classificações, a minha... Ai, meu Deus do céu, agora me esqueci o nome do fator. Eu tenho um fator, não é uma habilidade nem sociabilidade, é o fator da... Esqueci, deixa eu ver aqui os Big Five. Eu tenho uma tendência à estabilidade. O neuroticismo, né? Então eu tenho um neuroticismo quase zerado meu neuroticismo, né? Então eu tenho uma tendência à estabilidade. Então isso é uma personalidade minha, uma característica de personalidade. Existirão psicólogos que vão ter um temperamento
uma característica de personalidade diferente, tá bom? E aí você precisa então entender qual é a tua característica de personalidade. Se tu vai ter uma tendência mais emotiva, mais afetiva nesse sentido de expressar emoção, ou não, se tu vai ter uma tendência menos emotiva, né? Então muitas vezes a minha tendência menos emotiva me ajudou bastante de não ter essa tendência a expressar as minhas emoções, né? Então isso, quanto terapeuta, isso sem dúvida nenhuma me ajuda, me traz uma tranquilidade, me traz uma estabilidade. Eu não tenho uma tendência a absorver demandas, então isso, querendo ou não, me ajuda. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar: não, eu treinei todas essas habilidades e é por isso que eu não absorvo as demandas dos meus clientes. Merda nenhuma, né? O temperamento me ajuda demais. Então Deus, quando me criou, ele falou assim: ó, vou te dar aqui uma ajudinha na tua profissão, pega aí. Então ele me deu um temperamento que é mais estável e que me ajuda, né? Mas mesmo assim, existem ou já existiram sessões de terapia em que eu me emocionei, sem dúvida nenhuma, por uma dor. Já senti dor ao ouvir uma pessoa narrando uma história, angústia, medo, alegria, tristeza. Então eu já senti as emoções, todas as emoções. Eu acho que eu só não senti em terapia, não, até nojo, não sei se nojo eu já senti em terapia, não lembro. Mas as emoções, as básicas, eu já senti. Eu expresso isso para a pessoa, às vezes sim, às vezes não. Um choro, por exemplo, né? Aqui a postagem foi simplesmente se emocionar. E aí se emocionar é sentir uma emoção, não somente chorar, tá bom? Então a postagem dela não foi assim: pode chorar durante a sessão? A gente poderia até fazer um vídeo só sobre isso, pode chorar ou não durante a emoção. Mas pode se emocionar? Ora, emoção é algo que acontece, né? Uma vivência, uma resposta meio que instintiva. A gente pode provocar uma emoção. Se a gente pensar em algo feliz, a gente pode ter uma resposta emocional, né? Mais do que sentimental. Então é algo que acontece, a gente não tem muito domínio sobre isso. É uma vivência organísmica, né? Que a gente não tem muito domínio sobre, a gente consegue administrar aquele negócio, né? Então não é que o psicólogo pode se emocionar, beleza, né? O ponto aqui é como ele vai administrar a emoção que possivelmente vai aparecer durante alguma sessão de terapia. Não é isso. E aí, nesse aspecto, nesse sentido, existem psicólogos que não conseguem regular tão bem as suas emoções durante a sessão de terapia. É isso que acaba acontecendo. Por quê? Percebe que essa pergunta aqui é uma pergunta sem lógica, é uma pergunta como se a gente tivesse efetivamente domínio sobre as emoções. O psicólogo pode se emocionar? Isso não está na ordem do querer, tá bom? Não está na ordem do querer, não está na ordem do domínio, não está na ordem da volição, não está na ordem da vontade. Eu querer, eu poder. Ah não, eu quero me emocionar. Ah não, eu posso, né? Nesse sentido de quero. Não está nesse tipo de âmbito. A emoção é aquilo que acontece. Então, dependendo da história que você está ouvindo e dependendo do teu temperamento, então você vai ter uma tendência maior a reverberar, repercutir a emoção que aparece. Então, o questionamento que você tem que se fazer é se você consegue regular, se você consegue ordenar essa emoção que possivelmente uma hora ou outra pode aparecer durante uma sessão de terapia. Esse que é o ponto aqui. Então, às vezes as pessoas elas têm essa ideia equivocada que está nesse âmbito do senso comum, desse imaginário popular, de que a gente tem o controle sobre as emoções. Então, o psicólogo não pode se emocionar. E quando as pessoas dizem isso, é porque elas estão entendendo estão entendendo a prioristicamente que o psicólogo tem o controle das emoções. Tá
tá bom? Só que a gente não controla a emoção, né? Então, eventualmente, a gente vai se emocionar em alguma sessão ou outra, entende? Só que o grande ponto aqui é a regulação, ou seja, como eu ordeno essa emoção que me acontece. Então, o ponto que você tem que se perguntar enquanto profissional é: quais são as ferramentas, os recursos que você tem para regular as suas emoções quando elas aparecem em sessão de terapia, quando você está atendendo outra pessoa? Então, quais são as estratégias que você tem para regular essas emoções? E aqui o caso, em algumas vezes, é inclusive de supressão da emoção, né? Então muitos profissionais acabam suprimindo. Deixa eu engolir aqui, deixa eu segurar, não posso transparecer, entende? Então você, enquanto psicólogo ou enquanto terapeuta, psicoterapeuta, você tem que entender que isso daqui não está nessa ordem de você permitir ou não, entende? Vai acontecer. Vai acontecer. O dia que você pegar algo mais... duas perspectivas, né? Uma perspectiva concreta de sofrimento. Então, quando você pegar uma demanda concreta de sofrimento, casos graves de sofrimento que são objetivos, então é provável que uma emoção apareça. Ou quando você pegar alguma demanda mais íntima, quando você pegar uma demanda que está ligada a uma demanda pessoal tua, que às vezes não tem a ver com um sofrimento concreto, percebe? Um exemplo. A pessoa se emocionou porque ganhou o primeiro salário dela. Cara, beleza. Isso não é um sofrimento grave que toda pessoa que escuta esse tipo de história fala assim: tá bom, eu fiquei feliz porque eu ganhei meu primeiro salário. Mas se a tua vivência pessoal, poxa, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu lembro de todo o esforço que eu tive, foi uma conquista e não sei o quê. E quando a pessoa se emociona e está ligada a uma demanda pessoal tua, provavelmente você vai emocionar também. Então a emoção ela pode aparecer nesses dois casos, né? De algo concreto efetivamente, ou atrelado a uma vivência mais íntima tua, mais pessoal tua, terapeuta. Por isso você precisa estar atento muito a essas dinâmicas, mas principalmente a como você consegue regular isso que aparece. E aí um outro ponto aqui para a gente aprofundar e para te dar de repente uma dica prática aqui, ou um conselho prático em relação a esse poder especificamente, no sentido de eu deixo o negócio fluir, né? Eu demonstro mais explicitamente para o meu cliente, para o meu paciente que a emoção apareceu, ou eu dou uma segurada, ou eu dou uma administrada no sentido de controle e até no sentido de suprimir mesmo aquela emoção. Você vai tentar perceber o quão estruturada está ou é a pessoa. Porque eu não aconselho você demonstrar emoção em todas as situações. Isso não vai te fazer mais humano. Percebe? Não, eu vou demonstrar as emoções porque isso vai me tornar mais humano. Não. Tá bom? Por quê? Porque eu já ouvi vários relatos de pessoas em que, ao compartilhar uma situação, o psicólogo, o terapeuta demonstrou a emoção e a pessoa se sentiu pior, mas não no sentido de culpada. Ela não sentiu segurança. Otton, mas aí é uma demanda que a pessoa tem que trabalhar porque ela associou a falta, a expressividade da emoção como um ponto de vulnerabilidade. Para de problematizar assim nesse sentido, tá? O importante é você entender que você tem uma função ali dentro da terapia. E essa função muitas vezes é transmitir essa segurança. É transmitir essa fortaleza, inclusive, para a pessoa que está transmitindo uma determinada angústia,
Não é que você não vai sentir, não é que você não vai sofrer, não. Mas muitas vezes você é esse suporte, muitas vezes você é o último suporte de uma pessoa. Percebe? E se ela olha e fala assim, cara, o último suporte que eu tinha tá desmoronando bem aqui na minha frente. Então, velho, não tem jeito mesmo pra esse negócio aqui. Então, eu não aconselho muito, se você perceber uma pessoa, ou com pouco vínculo com você, ou 2, bastante desestruturada, você evite desordenar, evite não regular as suas emoções. Ou seja, se a pessoa ela não está estruturada, muita demanda, algum transtorno de personalidade, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar também, crises. Então, algum tipo de transtorno de personalidade, ou do bipolar, por exemplo, do humor, em crise. Então, tenha muito cuidado, né, ao transparecer emoções. Tá bom? Então, fique muito atento a isso, a esses movimentos. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está buscando esse ponto de segurança. E a virtude da fortaleza nesse sentido é extremamente importante, extremamente necessária para o manejo clínico. Então fica atento a isso, tá bom? Observa. Então, nos casos que eu já demonstrei emoção em sessão, foram momentos em que eu tinha o vínculo com a pessoa, né? Então tem um vínculo terapêutico muito bem estabelecido com a pessoa conhece, sabe do serviço, sabe do trabalho, confia, tem um vínculo extremamente estabelecido. E aí, em cima desse vínculo, logicamente, eu consigo saber a estrutura dessa pessoa. E aí eu posso externalizar uma emoção de maneira mais específica, mais explícita, que tudo bem. Senão vai gerar angústia nessa pessoa, ela não vai se sentir desamparada, ou não vai sentir insegurança. Então, isso é primordial. Enquanto que eu já tive outros casos de, assim, você não tem assim, acho que ideia das histórias que eu já ouvi. Dentre essas histórias eu vi uma assim especificamente extremamente exigente, e eu senti a dor daquela pessoa. E inclusive eu até me emociono aqui falando. Mas eu tive que conseguir regular, utilizar todo o meu recurso emocional para regular a minha emoção, para dar um suporte para aquela pessoa. Porque se eu desregulo ali, se eu começo a chorar, uma história triste, se eu começo a chorar, acabou. Mas uma situação extremamente exigente, que ali eu precisei decidir, cara, eu não posso aqui desordenar a emoção. A pessoa desabando na frente, isso me fez menos humano porque eu não chorei? Não. Me fez mais humano conseguir sustentar e conseguir dar esse suporte para essa pessoa. Otto, mas isso não te prejudicou e tal, não sei o que, parará. Isso faz parte, né? Aí depois eu fui lidar com a minha emoção. Não passou a situação? Tá. Então agora eu preciso lidar com a minha emoção. De boa. Ossos do ofício, né? Não acho que a gente é imune a toda situação, que a gente não é.
Então aí eu, beleza, então deixa eu lidar agora aqui com essa emoção, porque eu vou precisar trabalhar isso em mim. Então, quando a pessoa pergunta assim, pode ser emocional ou não, isso não está na ordem do querer. Tá? Isso vem mais de uma regulação emocional e você precisa decidir se você externaliza isso ou se você não externaliza isso. E para continuar a nossa conversa, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dá o like aí, porque isso nos ajuda. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.